Olá! Em especial Dia dos Namorados, vamos falar exclusivamente sobre relacionamentos kármicos amorosos. Sim, aquelas relações ou aquela relação que vira a gente 360. Eu brinco que é muito difícil hoje, com a quantidade de pessoas encarnadas, que ninguém vai encontrar algum grande amor do passado. E se isso não acontecer com a pessoa, sorte a dela. Gente, vai ser muito difícil, muito difícil. Realmente, só almas jovens não vão ter relações kármicas nos dias de hoje. Quando a gente fala almas jovens, a gente quer dizer literalmente almas que reencarnaram poucas vezes na Terra. A grande maioria vai encontrar, num determinado momento da caminhada, pessoas que tiveram um grande impacto emocional na vida. E aqui a gente vai conversar sobre essas questões. Quando a gente fala uma questão de relacionamento kármico, eu estou falando uma questão mais difícil mesmo, aquela dor, aquele processo que algumas pessoas vão passar em alguns relacionamentos, sabe? Tem gente que não é só uma pessoa que ela encontrou de vidas passadas, tem gente que vai encontrar várias. Eu sou um exemplo desse. Eu só tive uma relação que não era kármica. A gente se conhecia de vidas passadas, mas não tinha densidade do passado. Todas as outras, literalmente todas as outras, tanto de namorados, quanto de pessoas que eu tive uma história de ficar, me envolver, foram questões bem densas do passado. E essas questões bem densas do passado, quando o relacionamento kármico ele aparece, a grande maioria vão ser muito raros os relacionamentos que vão ser duradouros para o resto da vida quando tem essa tensão do passado. Por quê? Porque o grande foco desse encontro acontecer é a pessoa trabalhar as emoções que aquela relação no passado gerou e se libertar da pessoa, desenvolver o desapego. Olha que coisa mais simples de se falar, mas a coisa mais difícil de se viver, né? E o relacionamento kármico, no começo, você acha que você encontrou o grande amor da tua vida. Você acha que é essa pessoa e que você fala, gente, fui premiado, bilhete dourado. E eu falo que normalmente são 3 meses. 3 meses para as coisas começarem a ficar muito complicadas. Muito complicadas mesmo. Porque esse sentimento, ele acaba sendo tão ambíguo que ao mesmo tempo que você ama muito a pessoa, você já pode conhecer a pessoa e ter uma desconfiança dela absurda. Absurda. Eu já ouvi muito isso de pacientes, eu já ouvi disso de pessoas da qual eu me relacionei, de falar, olha, motivos reais não existem, mas eu não confio nessa pessoa. Coisas que em outros relacionamentos eu nunca tive problema de confiança. Isso eu tô falando em questões no começo da relação, quando realmente não tem motivos reais para isso acontecer. Isso já mostra a tendência do passado. Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente encontra uma pessoa do nosso passado, de vidas passadas, na nossa vida, no presente, vai voltar exatamente o que aquela pessoa despertou em nós na encarnação que teve mais densidade, porque normalmente a gente reencarna com a pessoa algumas vezes, tá? Dependendo da situação, bastante vezes. Então, a desconfiança, os ciúmes, a raiva, a competição, ela não é da sua vida de agora, da sua persona de agora e dessa pessoa também. É do que vocês estão trazendo lá de trás. Quem sente saudade, quem quer ficar, quem quer insistir na relação, quem quer que seja diferente, não é o seu eu de hoje. O seu eu de hoje nem conhece a pessoa. É o seu eu do passado que está tendo a oportunidade de reencontrar a pessoa e acredita que a história vai ser reescrita de formas diferentes. Mas já te antecipo aqui. Se os dois não tiverem no autoconhecimento de forma profunda, profunda, e aí vai realmente precisar, a terapia ela vai ser a chave de transformação
vai ser insustentável essa relação. Vocês podem estar 3 anos juntos, vocês podem estar 4 anos juntos, vocês podem estar 5 anos juntos. Ela não vai ser duradoura. Por quê? Porque os sentimentos do passado influenciam totalmente a relação de vocês no presente. Casos de relacionamentos abusivos, a pessoa ela já está sendo abusiva há muitas relações. No passado, ela torturava, ela estuprava, ela matava, algo que era extremamente comum. Nessa, ele não está fazendo de tamanha agressividade no dia a dia, de maltratar essa mulher em formas sexuais tão perversas, mas ele bate, ele oprime, ele proíbe. Ele está fazendo exatamente o que ele fazia lá atrás. E aí existe uma analogia bem doentia que algumas pessoas falam: "Ai, esse relacionamento é kármico, então eu preciso ficar aqui para fazer diferente". Meu amor, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. Você está repetindo exatamente o que você fez no passado. Enquanto você não tem um nível de autoconhecimento, de compreensão analítica sobre você, 99,9% estão repetindo o passado. A mulher, ela continua insistindo na relação, achando que vai ser diferente, e o homem continua oprimindo, machucando, maltratando, da mesma forma que fazia no passado, um pouco, bem pouquinho melhor. Então, esses casos de feminicídios e tudo mais são relações que normalmente assim, a grande probabilidade kármicas da qual a pessoa ela veio de novo em uma vida para não matar, para não maltratar esta mulher, e de novo ele não conseguiu realizar. Quais são os sinais que você vai identificar? E mesmo eu falando esses sinais, pode ser uma relação que ela não é kármica de vidas passadas, mas vocês estão fazendo se tornar kármica no presente. Eu já vivi isso dentro de uma relação e conheço pessoas também que do passado não era questão kármica pesada, só que a nossa relação no presente extremamente conturbada, extremamente influenciada sobre as minhas questões, os meus problemas nessa vida e os problemas que a pessoa também trouxe dessa vida, tá? Então, saber identificar assim é algo que você vai precisar ter um autoconhecimento bom. Se você não tem, o que eu tô falando aqui para você não vai adiantar, não é porque você se enquadra nesses sinais que você fala: "Ah, não, eu tô o relacionamento kármico com você porque eu escutei um podcast, a mulher falou e os sinais que ela falou é exatamente a relação que a gente tem". Não, não é dessa forma. No começo vai ser o amor da tua vida e você vai realmente criar aquela loucura em volta da pessoa. Pouco tempo depois, sentimentos extremamente densos ficam aflorados. A pessoa ela perde um tanto quanto a noção de quem ela é e do que ela esperava dentro dessa relação, e alguma das pessoas começa a se sentir muito oprimido. E eu não tô falando que é uma opressão que a pessoa proíbe de sair de casa, proíbe tal coisa. Não, eu tô falando numa opressão emocional. Uma questão aonde a pessoa ela sempre vai achar que ela tá lutando, que ela não é suficiente, que ela tem que fazer de tal maneira, que a outra pessoa, e é sempre normalmente uma controlando mais a outra. Isso são sinais que também, se vocês se conheceram nessa vida, podem super acontecer. Então, o relacionamento kármico, ele vai ser principalmente sinalizado pela quantidade de sentimentos negativos logo no começo da relação. 3 meses da relação, isso já fica bem evidente. Principalmente se um dos lados for uma pessoa que já tem uma tendência a ser mais submissa, ou não quer conflitos, ou não quer trazer problemas. A pessoa que não quer trazer problemas, a pessoa que não quer trazer conflitos, naturalmente ela vai atrair uma pessoa que é mais controladora, que é mais opressora, e ela vai ser engolida por essa pessoa. Tanto homens e, obviamente, mulheres, né? Mas tem muitos homens que estão em relações gays, heterossexuais, que são engolidos pelo parceiro ou pela parceira, exatamente porque não tem essa forma de desenvolvimento de colocar os limites e estabelecer conversas aonde fala que aquela pessoa está sendo opressora. E aí, meus amores, é que começa realmente a grande loucura
e desafio. Muitas pessoas estão vivenciando relacionamentos kármicos extremamente conflituosos porque ainda não conseguiram desapegar. Existe ainda uma grande esperança, um sentimento de vingança, tá? A vingança é algo que moveu a humanidade durante muitos e muitos e muitos milênios. Então o parceiro que no passado fez muito mal e tudo mais, você encontrou nessa encarnação, você quer evitar isso de alguma forma inconsciente. E aí, dentro do processo da terapia convencional, principalmente na psicanálise, todas as questões do inconsciente e a forma de você replicar o relacionamento do teu pai e da tua mãe na sua relação nessa encarnação, mais toda a bagagem que aquela pessoa traz, a pessoa entra muitas vezes numa grande dificuldade de conseguir se desassociar dessa relação e olhar a situação de fora. Por isso precisa de acompanhamento real. E hoje tem muitos lugares que oferecem terapia, psicanálise gratuita, psicólogo também, busquem. Porque a probabilidade de uma pessoa sair de um relacionamento kármico de forma ok, bacana, se ela não tiver conhecimento, é muito baixa. Normalmente vão ser coisas extremamente agressivas. Ou as pessoas vão se bater, ou a pessoa vai... N coisas, a chegar realmente ao ponto de cometer um assassinato com a outra também, tá? Então, eu quero que você olhe a sua relação e, gente, muita gente, ó, muita gente vai encontrar antigos maridos, antigos grandes amores e não vai namorar essa pessoa, não vai casar com essa pessoa, vai ficar com essa pessoa e pode aí ter uma história de meses, anos com essa pessoa, mas vocês não vão desenvolver um casamento ou um namoro exatamente porque não é para desenvolver. Porque no passado vocês já foram marido em algumas encarnações e não deu certo, vocês se reencontram nessa configuração nova da sociedade para vocês debitarem os sentimentos negativos que vocês têm um em relação ao outro, mas principalmente se libertarem dessa pessoa emocionalmente. O relacionamento kármico, a gente fica, entre aspas, aprisionada a pessoa no âmbito da alma e emocional da matéria. Se eu me desprendo dessa pessoa através da terapia, do autoconhecimento na matéria, eu não penso nela, mas todo dia à noite eu vou procurar ela no astral, eu preciso fazer um trabalho de, né, muita gente chama de divórcio energético, eu não acredito que é um divórcio energético. Eu acredito realmente que é um processo de tratamento onde você vai desprendendo, um desprendimento amoroso. Não tem como você cortar um laço de ligação da qual a pessoa emocionalmente ela ainda está presa ali, né? Então pense nisso. Relações kármicas, a gente precisa se libertar emocionalmente da matéria e a alma entender que naquele contexto ela não tem mais o que fazer, que ela precisa seguir. E por experiência própria e profissional, a parte da alma é muito mais difícil. Chegam pessoas aqui que foram casadas há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Essa história de fazer trabalho, de colocar uma vela e uma na outra e queimar e achar que escrever uma carta você vai desprender. Não, isso pode auxiliar numa forma só a sua consciência, assim. Realmente, num nível profundo da alma, não, meu amor. Até porque são muitas encarnações ou encarnações que tiveram grandes sequelas e consequências para você colocar uma vela do lado da outra e achar que por você queimar e escrever uma carta você vai se desprender dessa pessoa. É só você trazer a racionalidade, tá? Então, primeiro, foca em tratar a matéria. Trata a matéria sempre. Foca sempre no primeiro, no emocional, no mental aqui da matéria. Isso tá resolvido? Agora eu procuro pessoas que fazem esse tipo de trabalho para ser um desprendimento amoroso. Por quê? Normalmente a relação kármica, ela traz grandes densidades de obsessores kármicos e da própria outra pessoa. Foram incontáveis vezes que a gente já fez esse tratamento de desprendimento energético amoroso, da qual a pessoa
vivenciava uma relação kármica e um dos obsessores, né, obsessor ali kármico da pessoa era um triângulo amoroso no passado. Eu vivi isso. Eu tive uma relação que eu tive um ex-namorado, que depois de um bom tempo a gente foi descobrir que o obsessor kármico dele era, no passado, um dos meus grandes amigos que apresentou a gente. E que eles se mataram por conta disso. Eu vivi essa história. E aqui a gente já atendeu muitas pessoas, muitas e muitas pessoas também que viveram essa história. Porque era muito comum. A gente tem exatamente que lembrar isso, como as coisas eram no passado. Então pense assim, você que foi no passado uma camponesa e você amava o outro cara que era da casa do lado ou da fazenda do lado. O teu pai, como antigamente as pessoas não casavam por amor, elas casavam por negócios, ele fez com que você casasse com o outro cara da outra fazenda por contas de posse. Existia um trio. Por quê? Enquanto você estava ali com um cara, você amava o outro cara, e o outro cara que você amava vinha e procurava você, vocês tinham um relacionamento, aí o seu marido descobriu que você estava traindo ele, os dois se pegavam, se matavam ou matavam você. Só que vocês estão vivendo esse ciclo, esse trisal, há um bom tempo. Nessa encarnação, ou essa pessoa, você está junto com ela numa relação, e o obsessor kármico dela é essa pessoa da qual você também tem uma grande afinidade, você também tem um sentimento por ela, e aí fica a casa, gente, vira um campo de guerra. Vira um campo de guerra, principalmente quando a pessoa, ou você, ou teu marido, ou tua esposa, bebe ou usa droga. Que aí dá o quê? Abre o campo e deixa, muitas vezes, o obsessor se apresentar. Um sinal também muito claro de processo obsessivo, muitas vezes, é que vai ser difícil identificar se a pessoa está com o obsessor ou se é parte delas mesmo, porque tem muita gente que quando bebe muda a personalidade, né? Já repararam isso? Tem muitas pessoas. Isso pode ser uma questão de obsessores, quanto pode ser da própria pessoa mesmo, partes internas dela que quando ela bebe ela deixa vir para fora. Mas quando for uma questão obsessor, a forma que vai falar com você é diferente. É uma forma, muitas vezes, ou para te seduzir, mas seduzir em um amparo ruim, que vai te trazer mal, vai te trazer sequelas, e ao mesmo tempo é diminuindo muitas vezes a própria pessoa da qual, né, acabou ali sendo incorporada. Então existem sinais, existem formas que só quem está num processo de desenvolvimento pessoal, também numa questão de espiritualidade, vai conseguir entender como isso funciona. E aí, tá, Má, agora você tá falando aqui, eu olho para a relação que eu tive com o Zezinho, com a Amandinha, com a Carolzinha, com o Márcio, com independente, eu falo, cara, é kármico. Essa pessoa, o quanto essa pessoa ela tem influência emocional dentro de você vai mostrar. É 100% isso. O quanto essa pessoa ela tá aí dentro vai dizer como isso ainda reverbera. E aí, meus amores, vocês vão ter que fazer esse trabalho interno, sabe? Esse trabalho interno ele é importante. Essa história de que a energia sexual da pessoa fica na pessoa até 6 meses, eu também acreditava. É aquilo que eu falo. Quando você começa a trabalhar, muita teoria para de ser teoria e a prática começa a ser outra. Não é que a energia tem a parte energética, densa, pesada, que fica um tempo, mas a parte emocional, eu lembro que foi tão marcante uma mulher que a gente atendeu. Eu acho que ela estava separada há 15 ou 20 anos, só que o campo dela era completamente o ex-marido. Era 100%. Se ela não me falasse que ela estava separada há tantos anos, eu falaria que ela estava ainda casada com a pessoa. Por quê? É alimentado pelas emoções. E aí são as emoções que a gente vai, o mental, que vai pensando na pessoa, e aí quando dorme, é por isso que muitas pessoas sonham. E o sonho é algo muito complicado nisso, muito complicado. Mesmo, é complicado, porque não tem como controlar, você tem que conversar com a tua alma, você tem que ir falando pra ela, ó, não dá mais pra gente encontrar fulano de tal, tá me fazendo mal, é uma pessoa, normalmente uma das partes é bem densa, né? Normalmente é isso, né?
a pessoa que tá ali de luz, tranquila, amorosa, e você vai encontrar ela para ter uma conversa saudável. Normalmente são mais densas. E aí você acorda pensando muito na pessoa. A gente atendeu uns tempos atrás uma mulher que já era casada e sempre tava um ex dela pensando. Ela, já tenho filhos, eu não penso na pessoa. A pessoa ela não tem um peso no meu dia a dia. Mas enquanto dormia, esse ex vinha procurar ela e pedir ajuda para ela, que estava atormentado. E existe muito isso, né? Principalmente se a pessoa ela tem um lado espiritual. Se a pessoa ela tem um lado espiritual, esses ex-companheiros, pode ser marido, namorado ou ficante, ou como as mulheres também, se você for um homem que tem essa conexão, no astral elas vão procurar, porque você é o ponto de referência em relação a esse assunto. E aí se torna um desafio, meu amigo e minha amiga, se torna um desafio, porque, nossa, eu já vivi coisas que eu falava para os mentores, eu falava para minha mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais, tira essa pessoa de mim. Até que chegou um ponto que realmente, nos últimos pesadelos que eu tive com a pessoa estava muito distante e ela não conseguia nem abrir a boca para falar comigo. E foi um tempo, viu? Levou anos. Repito, anos, para que isso fosse dissolvido. Então, vocês vão ter que entender o quanto de peso essa pessoa tem em relação a você, trabalhar na matéria para que isso seja dissolvido. E se você sonhar muitas vezes com essa pessoa, ou momentos ou questões específicas, entra nesse processo de meditação, conexão com o seu eu superior, desprendimento energético amoroso, meditações de relações kármicas. Por quê? Não importa se a pessoa odeia você, se a pessoa. Não importa o sentimento da pessoa em relação a você, importa o que você sente em relação à pessoa. O que o outro sente é responsabilidade dele, ele que busque ferramentas para melhorar. O nosso trabalho é o que a gente sente em relação à pessoa. Então, vou falar de mim. Eu sempre tive um problema, que é algo que eu trato muito em análise, e obviamente por ser terapeuta acaba sendo muito mais difícil, e quem é também dessa área da saúde vai entender, essa coisa do auxiliar, do cuidado, não do cuidado assim, porque eu não sou uma pessoa amorosamente muito, ai meu amor, vem aqui, deixa eu cuidar de você. Não, mas esse senso de eu preciso ajudar e cuidar dessa pessoa espiritualmente, proteção, amparo, e eu entender que não é, que literalmente não é, é um processo, sabe? Pessoas que têm essa questão da espiritualidade mais aflorada, isso é um desafio porque normalmente essas pessoas vêm buscar ajuda. E obviamente que quando as pessoas vêm buscar ajuda, se você tem um sentimento pela pessoa, isso acaba sendo muito difícil de lidar, sabe? E é tempo, gente. É tempo, é maturidade, é experiência. Eu acho que a intenção do episódio aqui é levar para vocês as ferramentas e as formas de como vocês vão superar, mas não superar de esquecer, superar de eu trabalhei o que o outro fez eu sentir e eu me libertei. Porque a intenção é exatamente essa. Porque se não for resolvido com aquela pessoa, vai ser atraída por outra pessoa que vai fazer sentir a mesma situação, sabe? Outras coisas também muito comum. Você tem um namorado ou um ficante ou tudo mais e tem uma pessoa que você não é uma pessoa ciumenta, mas tem uma pessoa que você tem muitos ciúmes e que você, putz, cara, isso aqui é complicado, isso aqui me deixa com o pé atrás. Normalmente, em outra vida, vocês vivenciaram a encarnação juntas e uma pessoa traiu a outra. Amizades, principalmente. Quando acontece isso em relação a amizades, a melhor amiga que ficou com o namorado, o marido que ficou com a melhor amiga, é porque esse contexto ele já foi vivenciado no passado, na maioria das vezes, e foram colocados de novo na mesma situação para ver se iriam conseguir passar pelo desafio. E muitos, infelizmente, não conseguem, machucam muito uma pessoa, né? Então, assim, tenha os olhos abertos. Quando você desconfiar de uma pessoa, e você que não é uma pessoa histérica, neurótica, ciumenta, é porque tem alguma coisa ali. Então, fique com os olhos muito bem abertos. Você que está numa relação kármica e você percebe o quanto está sendo difícil você sair, muitas vezes vai ser necessário, talvez até que você mude,
sabe, de bairro, ou se for necessário, de cidade mesmo, principalmente se é uma relação que vocês estão vivendo há muitas encarnações juntas. Faça aquilo que for necessário para você, porque, gente, o relacionamento amoroso, na grande maioria da humanidade, é o âmbito da vida mais desafiante, mais difícil de lidar. É a escolha mais importante que a gente vai ter na vida. Então é um local onde a gente não aprendeu a se relacionar, a gente não aprendeu a se comunicar, a gente não aprendeu a sentir, a gente está aprendendo agora, literalmente agora nessa encarnação. Então utilize todas as ferramentas necessárias para que você consiga vivenciar os aprendizados da melhor forma possível e se afaste quando for necessário você se afastar. A maioria só está repetindo a mesma situação do passado no presente. E não caiam nessa história de acender a vela, escrever a carta e achar que a questão kármica ela vai ser resolvida. É só você pensar na sua neurose da tua vida. Você escrever uma carta em questões para tua mãe e uma vela de um lado para o outro, vai resolver as emoções que você tem em relação à sua mãe? Vai toda a tristeza, toda a raiva que você tem em relação à sua mãe vai resolver dessa forma? Não, não vai. Isso pode ser um complemento diante de um grande processo emocional, espiritual, que você vai reforçando ali. Agora, fazer isso daí e achar que vai resolver seus problemas? Não, não vai. E quem está falando aqui é uma pessoa que já fez e uma pessoa que muitas e muitas e muitas pessoas chegam falando que eu fiz isso e não adiantou. Claro que não adiantou porque não é isso. É uma esfera emocional e uma esfera espiritual, sabe? E um outro ponto, quando a pessoa ela já teve alguma encarnação com um cônjuge da qual ela foi mãe ou pai dele, realmente se torna bem mais desafiante, porque além dela ter vivenciado experiências do amor entre homem e mulher, ela vivenciou uma experiência de um amor puro, de um cuidado extremo ou da falta de cuidado dessa criança que aí se torna a relação kármica. E muitas pessoas também acabam achando que a relação foi feito um trabalho espiritual para acabar, porque a pessoa ela tá brigando muito, porque eles não se dão bem, quando na verdade não é feito nenhum trabalho. É só os sentimentos densos que estão comandando essa relação e a pessoa por falta de conhecimento, ela não vai conseguir identificar que o que está sendo vivenciado ali não é o presente, não são as personas delas do agora. É uma experiência emocional do passado que vem como uma avalanche no presente, e aí as pessoas acham que podem ter feito alguma coisa para estragar a relação, quando na verdade a relação está sendo estragada pelas próprias pessoas pela repetição do padrão. Como existe casos onde normalmente a paciente está em tratamento aqui e a densidade que tem nela é por conta do que o marido ou a esposa trai na relação constantemente, é viciado em pornografia, tem relações semanais com garotas de programa e obviamente não tem como a gente chegar na paciente e falar, olha, a densidade que você tem aqui é porque realmente seu cônjuge ele acaba fazendo coisas que pioram a sua energia. A gente já teve muitos casos aqui da qual a paciente falava, Mariana, eu vou no centro toda semana, Mariana, eu faço meus banhos de erva, Mariana, eu tenho tal situação, como que eu tô tão densa? E aí, gente, a gente aqui tenta falar de uma maneira, obviamente, que a pessoa não vai perceber, mas jamais vou chegar na pessoa e falar, olha, você tem tanta densidade porque teu marido, ele te trai, e é nítido, a gente consegue realmente ver, porque vem as imagens no campo da pessoa, das outras mulheres, né, ou homens, caso também aconteça na outra proporção. Então isso é um assunto realmente delicado, porque a gente do lado daqui acaba falando que não tem muito o que fazer, porque é exatamente isso que acontece por conta da intimidade, não só da relação sexual, mas da intimidade, de você dormir com a pessoa toda noite, de você no plano astral muitas vezes estar indo proteger essa pessoa. Normalmente dentro de uma relação amorosa, um dos dois vai ser um pilar de proteção, de oração, de conexão maior. Mesmo que esses dois sejam ateus, conscientemente, a alma de algum dos dois pode ter uma afinidade maior. Então é extremamente comum algum dos cônjuges estar
denso, estar acessando regiões umbralinas para resgatar, para salvar o namorado, a esposa, o ficante, qualquer relação do tipo da qual você tem um sentimento pela pessoa. Então isso é muito comum também, tá, gente? Não só em questões da onde a pessoa está sendo traída, mas em questões da onde a pessoa da qual tem a relação não tem uma conexão com o plano espiritual, é uma pessoa que pode até acreditar nisso, mas não tem práticas para limpar as densidades, acaba vivenciando um ambiente profissional extremamente denso, e aí esse outro companheiro acaba se tornando, entre aspas, o responsável por equalizar a energia, por limpar a casa, né? A gente sabe que normalmente é a mãe que faz esse papel, mas dentro da tua realidade, veja quem faz sentido disso. Então isso é extremamente comum. E mulheres que passam a questão do relacionamento kármico com homens extremamente agressivos, abusivos, encontre ferramentas, encontre formas para você sair dessa relação, porque senão a probabilidade de você ser exterminada por essa pessoa como você foi no passado é muito grande. Como homens que estão dentro de relacionamentos com mulheres extremamente neuróticas, mulheres extremamente descompensadas, mulheres extremamente ruins, perversas e maldosas, saiam dessa relação. Porque a probabilidade dessa mulher fazer a sua vida um inferno é 99,9. Até hoje, nunca vi um trabalho que foi feito por um homem em relação a uma mulher. Eu nunca vi. Agora, todos os trabalhos em relação à pessoa foram enviados por mulheres. Todos. Até hoje, não existe um homem que mandou um trabalho para alguma paciente. Então, mulherada, vamos ficar bem de olhinho aberto, tá, meu amor? Você que tá aí entrando em contato com um bruxo, não sei o quê, com a pessoa não sei o quê, para fazer trabalho de amarração amorosa, deixa eu te contar uma coisa, meu amor. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai amarrar a pessoa de um lado e você vai ficar amarrada do outro. Você não vai conseguir prosperar financeiramente, vai acontecer alguma coisa no teu âmbito profissional, porque não tem como a gente amarrar um lado sem que o outro não seja compensado. O universo, ele é dual e ele dá e ele tira, ele dá e ele tira. É uma vibração. Se eu puxo de um lado, ele vai puxar do outro. Então, não caiam nessa ideia, pelo amor de Deus, de fazer trabalho de amarração ou adoçamento ou qualquer coisa para o outro estar. A partir do momento que você adentra na esfera do outro, no poder de escolha do outro, você já está alterando algo. E se você já está alterando algo, você já vai receber influências disso. Pessoas que fazem trabalhos para amarrar alguém, normalmente a vida delas ficam amarrada em outra esfera, da qual a pessoa não consegue sair. Então, aprenda. Aceita que a outra pessoa não quer estar com você. Aceita que a relação ela não dá certo. Aceita. O processo de aceitação é aquilo que eu digo que é o mais difícil da nossa encarnação, não é uma das coisas, mas é muito difícil a gente aceitar a morte, é muito difícil a gente aceitar o fim de uma relação. Então, aceite isso, não queira prender a pessoa quando você tem consciência, quando você sabe que é uma relação kármica e você está escolhendo manter isso, meu amor, as consequências na sua vida são enormes. São enormes. Aí vem uma próxima vida e não dá certo nunca com ninguém. Ai, não dá certo aqui. Muita gente está vivenciando hoje questões em relacionamento passado. A pessoa do passado que não estava nem aí para ninguém, que 1 milhão de pessoas não conseguia estruturar, né, constituir família, e toda aquela coisa no passado que era muito, muito, muito solto, hoje ela pode vivenciar relações muito vazias e também muitos reencontros para ela debitar isso. Gente, eu já vivi os dois lados. E eu tive uma relação que não foi kármica. E eu sei também, uma relação amorosa, e eu sei também o quanto a influência dessa encarnação, ela também pode acabar com uma história de amor também, sabe. Então eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente sabe, ter os 2 pés no chão, saber que tem outras pessoas no mundo, tratar aquelas emoções e falar: "Cara, para esse relacionamento que só me faz mal, que só me destrói, eu não quero". E vai fazer aquilo que você sente no seu coração. Se você ainda sente que pode ter uma oportunidade essa relação, espera. Deixa cada um viver sua vida, deixa cada um. Muitas vezes as pessoas elas têm que vivenciar outras coisas,
talvez até outras histórias de amor, ou talvez outros lugares, ou cicatrizes serem fechadas, para ver se elas têm oportunidade. Porque tem pessoas também que acham que todo mundo está destinado a casar exatamente de uma forma que já foi direcionada. Não, meus amores, não. Existem pessoas que sim, elas já vêm com um contrato de que, olha, eu vou casar com fulano de tal. Mas existem muitas e muitas pessoas que estão em aberto. Exatamente por quê? Porque tiveram muitas relações e aqueles que vão adentrar e encontrar no caminho pode vir a se tornar uma história de amor, dependendo do processo de desenvolvimento, de autoconhecimento que ambos vão ter dentro da relação. Então, não acho que todo mundo está destinado a casar e tem exatamente a pessoa. Não, aqui a gente já encontrou e conheceu algumas pessoas que o caminho, os mentores mesmos falavam, o caminho está aberto. Dependendo da escolha da qual ela vai fazer, ou ele vai fazer, eles podem constituir uma vida juntos. Se não, outras pessoas vão aparecer. Tá bom? Espero que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma forma, que tenha ajudado vocês a encontrar essas ferramentas. Leiam livros em relação a isso, entendam o que em vocês fazem ainda ter esperança nessa relação, busquem as meditações de conexão com o eu superior, desprendimento energético amoroso, relações kármicas. Mesmo na meditação, só isso não vai adiantar, tem que ser um processo profundo de emoção e alma juntos, sendo tratados com profissionais convencionais, né, exatamente falar da mente, das emoções, e nós tratando essa parte do energético. A gente fala aqui, se a pessoa ela não está num processo, ou ela não fez a terapia convencional, psicanálise, psicólogo, não vai adiantar ela fazer o desprendimento energético amoroso, porque ela ainda está apegada emocionalmente a essa pessoa. Tá bom, meus amores? Um beijinho, tchau, tchau!